Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Acompanhe comigo. Jesus ensina os seus discípulos e lhe diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Guarde a sua Bíblia aí no seu lugar, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo ainda que o Senhor fará. Engrandecemos o Senhor, ó Pai, porque o Senhor é Deus das nossas vidas. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Falar com cada vida que aqui está na tua casa, com aqueles, meus Deus, que estão em casa. Fala, meu Deus, com cada um de nós neste dia. Meu Deus, essa é a tua palavra, que ela venha, meu Deus, provocar mudanças, meu Deus, no nosso comportamento, mudanças na nossa vida, Pai, para que nós possamos alcançar do Senhor o teu favor, para que nós possamos alcançar do Senhor a tua graça a cada dia mais, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Você já falou para a pessoa que está do seu lado aí, que bom que você está comigo aqui hoje? Aleluia. A palavra de Deus ensina muito as nossas vidas, em todas as áreas. E aqui está falando a respeito das orações, de como nós devemos nos comportar com relação às orações. E Jesus chama a atenção para que nós não oremos, não sejamos hipócritas. E Ele chama a atenção para alguns casos aqui. Ele fala, não orem como aqueles que oram de pé. Não estou falando do pessoal da Uniora, que fica intercedendo durante o culto. Não é esse o caso. Mas eles oram de pé nas sinagogas e nos cantos, nas praças. Mas qual é o intuito deles? A própria palavra diz aqui, para serem vistos pelos outros. O intuito dessas pessoas é serem vistos, serem notados orando. Que as pessoas olhem e falem, nossa, como essa pessoa ora. Olha só como ela é eloquente, como ela ora bonito. Olha lá, ela fica o dia inteiro lá naquele canto, naquela praça, naquele lugar e ela está orando. Esse é o intuito dessas pessoas, serem notadas. E a palavra diz que esses já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa que eles receberam? Eles foram notados. O prêmio deles é ser visto, serem elogiados. É isso o que essas pessoas buscam. E Jesus chama a atenção. Jesus fala, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai que está em secreto. E em secreto Ele te recompensará. Em secreto Ele te responderá. Pastor, então não tenho que orar na igreja? Claro que sim. Aqui é a casa de oração. Você pode ter o seu quarto de oração, o seu cantinho da oração, o seu lugar apropriado para você orar na sua casa, o lugar separado para você orar. Ou se você não tiver, na sua cama, onde você for. No passado, o meu lugar de orar era no banheiro, que era o único lugar que eu podia estar sozinho. Mas você precisa ter um lugar onde você se recolha e você abra a sua intimidade para o Senhor. Para que você aumente a sua intimidade com Deus.
onde você possa falar com Ele abertamente, de forma aberta, sem restrições. É isso o que nós devemos fazer, orar a Deus a todo tempo, orar a Deus com propósito, orar a Deus com entendimento. E aí o texto nos fala que Jesus estava chamando a atenção, porque alguns, eles ficavam fazendo vãs repetições, ficavam repetindo as mesmas palavras, como uma oração decorada, e apresentando a Deus essa oração decoreba, como que se no muito repetir, Deus fosse ouvir. É claro que nós pedimos muitas vezes a mesma coisa, mas a palavra nos instrui dessa forma: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas pastor, qual é a diferença então? A diferença é que de uma forma você pode orar repetindo as palavras apenas, parece a mesma oração sempre, e da outra forma é você orar com entendimento, você orar com a sua consciência, você orar pensando naquilo que você está falando, argumentando com Deus, apresentando os motivos ao Senhor, os porquês que você quer alcançar determinada coisa. Mas você precisa orar de forma racional ao Senhor. E o texto continua, abra lá, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Olha as instruções de Jesus. Portanto, orem assim. E aí Jesus começa a ensinar. E aqui está uma oração que é conhecida por todos. A oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pastor, mas essa não é uma oração decoreba? É, se você fizer dessa forma, apenas lendo o texto, apenas rezando dessa forma, orando, sempre falando essas mesmas palavras. Mas isso aqui é uma receita de bolo. O que nós precisamos compreender é que as instruções de Jesus, quanto à forma de orar, não é um padrão de repetição. Quando Jesus fala, Pai Nosso que estás nos céus, é um momento de você orar a Deus e falar, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor está acima de tudo, o Senhor está acima de todos, o Senhor é aquele que reina. E olha só o que fala, santificado seja o teu nome. É o momento de você dizer que Ele é santo. Você entrar na presença dEle, declarando a santidade dEle. Fala, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é aquele que morreu por mim, ressuscitou no terceiro dia. E vai declarando. É apenas um manual de instruções para como você construir a sua oração racional. E olha lá, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? Quer dizer que acima de tudo que você pedir, além de todas as coisas que você for apresentar ao Pai, você fala, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, eu vou pedir um monte de coisa, eu vou agradecer por um monte de coisa, mas eu quero que o Senhor faça a sua vontade acima da minha. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você declarar o senhorio do Senhor, o poder dEle. E aí segue, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o momento de você pedir a provisão. Senhor, abastece a minha casa,
abastece a casa dos meus filhos, que haja, meu Deus, alimento na despensa, que não falte o pão na casa do meu irmão. Meu Deus, tem tantas pessoas passando fome, passando necessidades, com contas para pagar, com despesas altas. Senhor, dá a tua provisão. Senhor, dá o escape. Senhor, alcança aquele lá que está precisando. Senhor, nos dá clareza para enxergar as pessoas que estão precisando de algo, para que a gente esteja atento e possa atender. Está compreendendo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o momento de você pedir para Deus, para Ele ser a provisão na sua vida, para Ele ser o sustento da sua casa, para Ele te dar o socorro quando precisa. E quando que você pede para Deus, Deus, me dá hoje, eu estou precisando agora, o meu irmão está precisando agora. Senhor, envia o socorro. Eu não tenho condições talvez de atender, mas Deus, envia o socorro. A oração do Pai Nosso, se você for fazer dessa forma, colocando os pontos que você deve orar, que você deve apresentar a Deus, você ora sem esforço, sem cansaço, 1 hora brincando. Você vai conversar com Deus 1 hora. Nós temos a sala da Uniora ali atrás, que é a sala da intercessão. Tem lá na parede 27 motivos de oração, se eu não me engano são 27. De vez em quando a gente atualiza. Vai ter 1 hora que vai ter mais de 30. Mas tem lá 20 e poucos motivos de oração. Quem entra ali para passar um tempinho de oração, se orar 1 minuto por cada tema que está ali, por cada motivo de oração que está ali, já passa meia hora ali dentro da sala. Se orar apenas 1 minuto. Mas tem tantos motivos ali, e quando você começa a orar por determinado motivo, às vezes você passa 5 minutos orando por aquele motivo específico. Porque Deus vai te dando as palavras, Deus vai te orientando em oração, mas a oração é um exercício. Às vezes você pode falar, pastor, mas eu tenho dificuldade de orar. Eu começo a orar, já abro a boca de sono. Eu começo a orar, as palavras fogem da minha boca, eu não sei o que falar com Deus. Eu começo a orar, já quero terminar, porque eu já não sei mais o que falar. Eu não consigo me expressar muito bem ao Senhor. E não tem nada de errado nisso. É igual eu querer ir para a academia e levantar peso rápido, não vou conseguir. Tem que começar devagarzinho. Vai começar com a barra sem nada. Entendeu? Vai começar aos poucos. E vai desenvolvendo. Você vai tendo habilidades. Você vai começando a ter vocabulário para falar com Deus. Você vai começar a ter mais palavras para falar com o Senhor. Você vai passar a ter mais assunto para conversar com Deus. Mas precisa começar. E aí vem, perdoa-nos as nossas dívidas. E aí você pedir perdão. Pedir perdão pelos pecados, pelos erros, pelas injustiças, por aquilo que você está devendo. Senhor, perdoa, porque eu estou em dívida, eu estou em falha. Talvez eu esteja em falha com o Senhor. E aí você sabe o que falar para Deus. Se você está em falha com Deus com alguma coisa, é o momento de você se arrepender. É o momento de você pedir perdão. Senhor, perdoa pelo meu erro. Me perdoa porque eu negligenciei. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho orado o suficiente. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho passado tempo com o Senhor. Me perdoa porque às vezes eu sinto preguiça de ir na casa de Deus. Me perdoa porque eu errei, eu deixei de ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Mas eu vou me corrigir. O arrependimento é para mudança de comportamento. E lá fora no mundo fala que eles falam assim, se arrependimento matasse, não fala assim? Quem já ouviu essa expressão? Arrependimento não mata não. Arrependimento traz vida. Cuidado com as enganações do mundo. Arrependimento traz vida. E quando nós nos arrependemos, nós vivemos o novo do Senhor.
Então se arrependa dos erros, se arrependa das injustiças, se arrependa das dívidas. Mas o texto continua, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então você está colocando numa condição, Jesus ensinou que é uma condicional. Senhor, me perdoa pelas minhas falhas, assim como eu perdoo aqueles que têm falhado comigo. Olha só, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu também perdoo aquele que me deve. Senhor, perdoa a minha injustiça, assim como também eu perdoo aquele que cometeu injustiça contra mim. É dessa forma. E aí é o momento, são dois momentos aqui. Um de você pedir perdão e o outro de você liberar perdão. Quando nós pedimos perdão, nós alcançamos de Deus o perdão. Nós alcançamos dele o perdão, a nova vida. Mas nós precisamos liberar perdão. E aí você vai se lembrar de quem te ofendeu. Você vai se lembrar de quem se levantou contra você. Você vai se lembrar de quem fez algo errado contra a sua vida. E aí vai ser duro. Porque às vezes você vai se lembrar de coisas que você vem carregando há muito tempo. Que você vem carregando como se fosse uma mochila que está nas tuas costas. Você precisa se livrar desse peso. E aí Deus vai te fazer você lembrar de algo que você vem carregando de amargura, de tristeza. E aí é o momento de você falar, Deus, perdoo meu pai porque foi negligente, perdoo os meus tios porque fizeram algo errado comigo, perdoo os meus filhos porque me desobedeceram, perdoo o meu vizinho porque jogou lixo no meu quintal, e por aí vai. Perdoa um problema lá do passado que aconteceu, mas isso me atinge até hoje, isso me incomoda até hoje. Mas Senhor, eu perdoo. E perdoar, você precisa entender uma coisa. Quando você perdoa, não quer dizer que você vai dar lugar para essa pessoa novamente fazer algo contra você. Quando você perdoa, você deixa para trás. Você tira esse peso de você. Porque quando as pessoas nos ofendem, elas esquecem que elas fizeram isso. E elas seguem as vidas delas. E se a gente não se livra desse peso, aquela pessoa já foi, e não está nem aí. Pense que quem te ofendeu está seguindo a vida. Pense que a pessoa que fez mal para você está seguindo a vida dela. E você precisa seguir a sua. Você precisa seguir em frente. Então, tira o peso das costas, libera o perdão e siga a vida. Amém, irmãos? E olha lá. Não nos deixes cair em tentação. Olha só. Senhor, acampa o teu anjo ao redor da minha vida, ao redor da minha casa, da minha família, do meu trabalho, dos meus negócios. Protege a minha vida, Senhor, por onde eu andar. Senhor, que os meus olhos sejam puros, que a minha fala seja pura, que a minha mente seja pura, que eu esteja focado no Senhor, que os meus olhos estejam atentos ao Senhor. Guarda, Senhor, tudo que eu for fazer, que o Senhor esteja à frente, mas livra-nos do mal. E aí é pedir para Deus, Deus, protege. Eu lembro que um parente meu, meio distante, ele orava pedindo para Deus livrar os filhos dos grandes acidentes. Eu falava, meu Deus, mas por que não livra de todos? Não, porque dos pequenos a gente se vira. Eu falei, opa, peraí, dos pequenos se vira? Mas como assim? Não, porque os pequenos a gente dá um jeito. Eu falei, mas e se Deus pode cuidar de tudo, por que eu não vou confiar que Deus pode cuidar de tudo? Mas essa pessoa, ela tinha esse hábito de pedir para Deus guardar apenas dos grandes acidentes, dos grandes problemas,
mas os pequenos podiam vir. Eu falei, eu não quero. Eu não quero. Eu falei, Deus, se o Senhor puder, guarda a gente de tudo. E Deus pode nos guardar de todas as coisas. E às vezes a gente vai pegar a estrada e dá alguma coisa errada. Já aconteceu com você? Você vai sair, você vai resolver alguma coisa e atrasa. Você fica bravo quando atrasa? Eu fico chateado, mas eu lembro, o Senhor está me guardando. Eu não sei o que vinha pela frente. O Senhor está me guardando. Pode acontecer de atrasar. Pode acontecer de adiantar. E eu lembro que uma vez eu estava na estrada, estava indo da Baixada Santista para o Vale do Ribeira. E é uma estradinha de mão única, via dupla, né? Aquela que vai e vem, é uma via só, não tem nem acostamento, nada. E tinha uma carreta na minha frente. E se eu conseguisse passar aquela carreta, eu ia chegar uns 5 minutos mais cedo em casa. Mas eu fiquei, porque é tudo cheio de curva e não conseguia passar. E eu fiquei ali atrás daquela carreta e falava, poxa vida, se eu tivesse saído um pouquinho antes, eu não tinha pego essa carreta na minha frente. E fiquei, quase a estrada toda. Quando deu a oportunidade de passar, que estava tudo limpo, passei, peguei a BR-116, e logo quando eu peguei a rodovia, já tinha um acidente logo na minha frente. Aí eu entendi. Deus estava me atrasando um pouco, para que eu não me envolvesse naquele acidente. Eram 2 carretas e uns 5 carros. Foi um acidente enorme. Então ali eu percebi, mais uma vez, o cuidado de Deus. A gente não sabe, às vezes, os porquês. Mas nós precisamos falar, Senhor, se é do Senhor, está tudo em paz. Eu sei que o Senhor está me guardando. Eu sei que o Senhor está me protegendo. Eu sei que o Senhor está me conduzindo. Eu não estou falando para você se conformar com qualquer coisa. É diferente. Mas você ter clareza quanto da proteção de Deus na nossa vida. Você ter clareza que Deus está te guardando, está te protegendo, está te livrando de algum problema lá na frente. E sempre que a gente vai sair para algum lugar, e eu falo sair, é sair de casa para vir para a igreja. A gente sai com tempo. Por quê? Porque eu quero chegar mais cedo. Eu quero evitar transtornos. Então a gente se programa. O culto não começa às 9 da manhã? Não é às 9? Não é às 9h05. Deus tem um encontro marcado com a gente às 9. Então a gente começa às 9. Porque o culto não é para homens, é para Deus. E o que eu faço? O que nós fazemos? Nós chegamos pelo menos meia hora mais cedo. Mas isso somos nós. A minha casa, a minha família. Porque a gente dobra o joelho quando a gente chega, a gente vai falar com Deus, vai conversar com Deus, vai ter um tempo de comunhão com Ele, vai apresentar algumas coisas a Ele. É claro que eu não faço toda a composição da oração que está aqui quando eu dobro o meu joelho na igreja. É pontual, é específico. Mas algumas coisas são necessárias eu entrar em oração com Deus. E a gente resolve as coisas. Então, quando você for ter um compromisso, fica a dica. Hashtag fica a dica. Se programe. Sai um pouquinho antes. Compromisso é compromisso. Então, se você tem um compromisso, você precisa se comprometer de verdade. A gente não sai de última hora e sai correndo. Poxa, tem culto hoje? Não. Eu sei que tem culto já faz tempo. O culto não é todo domingo de manhã, não é todo domingo à noite, terça-feira, quinta-feira à tarde, não é assim? Eu já estou sabendo faz tempo. Por que eu não vou me programar? Por que eu não vou me organizar? Está compreendendo? Deus, Ele é organizado. Ele é tão organizado que Jesus deixou uma receita para a gente seguir. E essa receita aqui, ela nos leva a ter mais intimidade com o Senhor. E por fim, diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É um momento depois que você pediu, depois que você apresentou tudo para o Senhor, você mais uma vez ter um tempo de exaltar o nome dEle, de glorificar o nome dEle, de engrandecer o nome do Senhor, de
conhecer as grandezas de Deus na sua vida. Faça dessa forma. Quantos aqui vão querer ter essa experiência com Deus? Faça. Quando você chegar em casa, pega a oração do Pai Nosso e escreve. Escreve. E marca ponto a ponto ali o que você tem que fazer. Quando eu comecei a aprender a orar, quando eu me converti, me ensinaram dessa forma. E eu tinha meu caderninho, escrito a oração do Pai Nosso, e na frente o que cada parte significava. O que eu deveria fazer em cada parte. E eu lembro que eu dobrava meu joelho, e eu ia orar, e eu estava com meu caderninho ali, eu começava a falar com Deus, e eu fazia aquela primeira parte, eu olhava para o caderninho e falava, qual que é a segunda agora? Aí eu colocava a segunda em prática, e eu ia orar na segunda parte. Aí eu olhava para o caderninho de novo, que ficava ali no chão, terceira parte é essa, eu vou orar, orando, falando de forma racional. O nosso Deus, ele é inteligente ou não é? É ou não é? Não foi Ele que criou a sabedoria? Não foi Ele que criou todas as coisas? Então por que eu vou orar de uma forma boba com Deus? Eu preciso orar com Deus inteligente de forma inteligente. Eu preciso pedir ao meu Pai de formas inteligentes. Eu preciso argumentar com Ele. Eu preciso esclarecer a Ele. Mas a palavra não diz aqui, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Deus não sabe o que eu preciso? Claro que sabe. Então não preciso orar. Se você não ora, você não aumenta a sua comunhão. É a mesma coisa um casal. Se um casal não conversa, um não sabe a necessidade do outro. Um não sabe o que o outro precisa. Mas quando conversa, um compreende melhor o outro. Aumenta intimidade. Aumenta a conversa. Melhora o relacionamento. Mas se não conversa, que relacionamento que tem? Não é assim, irmãos? Quando a gente conversa, o nosso relacionamento melhora. Quando eu converso com alguém na igreja, eu conheço melhor a pessoa. Quando a gente vai lá para a sala pastoral e a pessoa precisa conversar, a gente passa ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, nós passamos a nos conhecer melhor, porque nós estamos conversando. Mas pastor, só eu vou falar na oração. Deus não vai falar nada. Ah, Deus fala. Basta você esperar. Deus está falando a todo momento. Deus está falando agora. O Senhor, Ele nos instrui todos os dias. Às vezes Deus fala das formas mais simples, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz dEle. E a gente só vai aprender a ouvir a voz do Senhor a partir do momento em que nós conversarmos com Deus